Capítulo 170 ao 172. No final, a expectativa de vida de um vampiro era geralmente o dobro da de um ser humano moderno. Além disso, quanto mais nobre a linhagem sanguínea, maior a expectativa de vida. E havia vampiros únicos com aparência sem idade, bem como aqueles que ostentavam uma vida útil muito mais longa, como o garoto Eulas. Então, depois de considerar todos esses pontos, Lilia decidiu que se recusaria a acreditar que Saidin era um ser humano. Você diz que é um humano. Mas já viveu por quanto tempo? Sua expressão mostrava que ela não conseguia entender esse dilema. É claro que isso era normal. Na verdade, compartilhar o mesmo período de tempo com os outros era um elemento pré-requisito para estar vivo. Portanto, não mais limitado pelo fluxo normal do tempo. Saidin chegou muito perto de perder seu senso de identidade. Seu ego. Tecnicamente, eu não vivi por tanto tempo. O tempo real que passei acordado foi de apenas 50 anos ou mais. Ficar esperando se tornou um fardo muito pesado para suportar. Hoje em dia, era insuportável demais. Ele acabou sofrendo o pior de todos os males que poderia ter sofrido. Insônia. Ele provavelmente não conseguiu dormir por quase 2 anos naquela época. Sempre que se lembrava daqueles tempos, Saidin se perguntava como tinha aguentado até agora. Chegava a um ponto em que até ele mesmo ficava perplexo com o fato e também se sentia um pouco orgulhoso. Seja qual for o caso, a taxa de crescimento do Leviatã finalmente atingiu 95%. Se ele esperasse por mais 70 anos ou mais, estava confiante de que alcançaria o estado de maturidade total. Lilia, há algo que eu quero lhe perguntar. Saidin olhou para Lilia ajoelhada e sorriu levemente. Mesmo com esse simples gesto, ela estava tremendo muito. Ela se lembrou do passado. Não muito tempo atrás, quando foi impiedosamente atingida por nada mais do que um único feitiço mágico de Saidin. E sua resposta deve ser: sim. Sim. Senhor. Pergunte-me o que quiser. Em comparação com como o fio da navalha ela parecia antes da surra, sua voz estava muito mais suave agora. Parecia mais ou menos como a Lilia de suas memórias. Então Saidin se sentiu bastante satisfeito com isso. Por acaso, você quer voltar para o seu mundo natal? De certa forma, o que ele perguntou foi completamente inesperado. Lilia ficou atordoada por 1 minuto, antes de sacudir a cabeça vigorosamente. Não. 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 De jeito nenhum. Não posso voltar para aquele inferno agora. Mas, e se você pudesse voltar? Para ser absolutamente honesto, se ele cuidasse do Lorde Vampiro e do garoto Eulas quando eles estivessem prestes a atravessar, o mundo não experimentaria a fissura se abrindo muito antes do previsto. Como aconteceu com seu futuro. De acordo com Báthory, ela só teria se aberto naturalmente após 100 anos ou mais. No entanto, era de fato um desejo terrivelmente egoísta dele. Mas se ele os parasse agora, não se sabia se ele seria capaz de encontrar qualquer uma dessas pessoas preciosas ou não. Eles poderiam até mesmo esquecer a existência de Kim Saidin. Qual era o verdadeiro propósito de ele ter esperado e suportado os últimos 600 anos? Qual era? Não era simplesmente porque ele queria vê-los novamente? Ele veio ao passado para salvar o mundo porque, no processo de salvar todo mundo, ele também se beneficiou disso. Não havia nenhum grande motivo.
Era isso. Seu único objetivo. Por isso, ele nunca faria algo que pudesse ameaçar a direção do futuro. Eu não entendo o que você está me dizendo. Eu lhe explicarei os detalhes mais tarde. Por enquanto, ouça. Eu vim do futuro. Lilia. Ei! Que bobagem é essa? Eu? O quê? Que aiar? Não havia necessidade de uma longa conversa, ele simplesmente se transformou no Leviatã. Foi impressionante ver a expressão de Lilia mudar rapidamente de choque, pânico e, em seguida, para um medo puro e desenfreado. No entanto, havia algo que ele havia esquecido há pouco. O fato de que o tamanho de seu corpo havia aumentado a um nível assustador recentemente. Afinal, o tamanho de um Leviatã era grande demais para ser enfrentado pela circunferência do rio Han. Então, como uma mísera caverna subaquática poderia se atrever a tentar contê-lo? A criatura divina dos oceanos, que se assemelhava aos lendários dragões, ficou cada vez maior e maior, até que acabou batendo no teto da caverna e provocou um tremor enorme. Lilia gritou aterrorizada e caiu de costas no chão novamente. Saidin se apressou em voltar à forma humana. Mas, como se sua vida útil tivesse chegado ao fim. Toda a caverna começou a tremer e desmoronar ao redor deles. Nós precisamos escapar. Kikaak! E, finalmente, a caverna se rompeu. Saidin agarrou o ombro da mulher que gritava e iniciou a transmissão instantânea. Quando ele abriu os olhos, eles haviam chegado ao fundo de um certo penhasco, o lugar onde os Nosferatus haviam feito seu ninho. Lilia fechou os olhos com tanta força que suas pálpebras estavam tremendo visivelmente. Saidin deu um tapinha na cabeça dela e falou: Vocês ficarão aqui de agora em diante. Vocês podem evitar o olho do senhor aqui também. Além disso, este lugar é robusto o suficiente para que, mesmo depois que vocês construírem uma cidade subterrânea, a terra se mantenha firme. Só então, Lilia abriu os olhos. E ela olhou para o sorriso gentil dele com olhos distraídos. Siga-me. Saidin colocou a palma da mão na superfície da face do penhasco e ativou um feitiço mágico. E no caminho por onde sua magia fluía, uma passagem se abriu. Eu abri o espaço. Quanto à construção, tenho certeza de que você pode fazer isso melhor do que eu. Saidin terminou de criar uma caverna subterrânea com tamanho suficiente para acomodar cerca de 10.000 Nosferatus e estava prestes a tirar seu diário. Mas sentiu uma dúvida surgir. Então deu uma olhada furtiva na direção de Lilia. A aparência dela observando os arredores com uma cara de espanto a fez parecer completamente despreparada e ingênua demais. Então ele achou que era muito cedo para ela manusear esse livro. Sua voz de barítono ressoou profundamente. Vamos partir em uma jornada de treinamento por um tempo. Desculpe-me? Lilia inclinou a cabeça em confusão. O que você está fazendo? Com licença. Não consigo nem começar a entender o que diabos está acontecendo aqui agora. Sabe? E não faz nem um dia que nos conhecemos. Então, antes que ela pudesse terminar, Saidin ativou a transmissão instantânea mais uma vez. O novo cenário diante de seus olhos era uma ilha desabitada literalmente no meio do nada. Mas que diabos? Modere sua personalidade. O futuro você não é um rufião como o atual. Me chamando de rufião. Não. Espere um pouco.
Eu devo me tornar o próximo líder de todos os Nosferatus. Então não posso perder tempo assim. Além disso, não se passou nem um dia desde que nós... Kiak! Sem dizer uma palavra, Saidin disparou uma rajada de ar. Varrida por esse forte empurrão, Lilia caiu no oceano e começou a gritar enquanto espirrava água por toda parte. Ei! Eu não sei nadar! Salve-me! Aprenda a se salvar! Os braços e as pernas de Lilia se agitaram apressadamente e ela continuou a cuspir água do mar pela boca enquanto começava a se afogar. Rapidamente. Por favor. Me ajude. Me salvem. Não. Isso tudo faz parte do treinamento do Jur. Salve-me. Seu filho da puta. Ele realmente pensou que tinha esquecido como ficar com raiva. Mas antes que percebesse, Saidin já estava cerrando os dentes. Além das raras ocasiões em que teve de entrar nos limites da cidade para guiar os Nosferatus que chegavam à sua nova base subterrânea, Lilia passou quase meio ano naquela ilha desabitada com Saidin como única companhia. Durante esse tempo, houve uma tonelada de treinamento de reabilitação. Ele lhe ensinou magia e como nadar, a importância de um suprimento estável de alimentos. Falou sobre coisas que aconteceriam no futuro, fazendo o possível para mudar e fortalecer a mentalidade de Lilia. E o resultado final foi que Lilia passou a ter um pouco daquela atitude calma e relaxada que Saidin viu nela no futuro. Depois de pensar que já era o suficiente, Saidin se despediu dela exatamente no 200º dia de treinamento. Estou indo agora. É? O quê? Você não quer que eu vá embora? Não. Não. Não é isso. Talvez ele tenha sido muito duro com ela até agora? A expressão de Lilia enquanto ela balançava a cabeça vigorosamente estava entre a alegria e o arrependimento. É claro que a balança se inclinava cada vez mais para a alegria. Enquanto sorria, Saidin acrescentou mais uma coisa. Certo. Esta é a sua liberdade. Aquela pela qual você tem orado muito. A propósito, se você descobrir a localização exata do esconderijo do Senhor, me avise por meio da magia de comunicação. Ok? Oh. Com certeza. Mas por que você precisaria disso? Há algo que preciso fazer. O senhor disse que havia perdido o tesouro que controlava os instintos de sobrevivência dos vampiros. Sua sede de sangue. No entanto, a menos que ele estivesse sofrendo de uma demência poderosa causada por sua idade extremamente avançada, não havia como ele perder algo tão incrivelmente valioso. Não. Faria mais sentido se alguém o tivesse roubado. E o ladrão responsável por isso seria... Bem, não havia nenhuma razão para mencionar isso agora. Não é mesmo? Claro. Eu entendo. Como se quisesse se livrar de Saidin o mais rápido possível. Lilia respondeu rapidamente. Também. Bateu. Ah! Como ele não achou a atitude dela muito agradável. Saidin deu um tapinha na testa dela e... em seguida, puxou o diário. Lilia ficou olhando para ele com os olhos vazios, antes de finalmente perguntar em voz alta. Isso é? É o diário do futuro que escrevi no passado. Será melhor se você disser aos outros que é um livro de profecias ou algo parecido. Assim, eles acreditarão ainda mais em você.
Ah! Em outras palavras, todas as coisas que acontecerão de agora em diante são certo. Faça uma cópia. Faça aparecer um tomo antigo ou algo do gênero e entregue-a ao senhor também. Lilia estendeu a mão e pegou o diário. Antes de tentar abri-lo sem querer. Então Saidin apressadamente agarrou suas mãos. Em seguida, ele a encarou com um olhar cheio de pressão intimidadora que sugeria que ela deveria ler o diário quando ele não estivesse aqui. Lilia entendeu rapidamente a essência do olhar e assentiu com a cabeça. Antes de esconder o diário dentro de suas roupas. Está bem. Então, vou seguir meu caminho. Vejo você mais tarde. Passarei em sua casa uma vez antes que fique muito tarde. Entendeu? Saidin se transformou em uma luz azul. Antes de desaparecer do local. Deixada sozinha. Lilia virou a cabeça cautelosamente para observar os arredores. Antes de abrir a capa do diário. 3 anos se passaram após o encontro com Lilia. Enquanto os cidadãos do mundo estavam gradualmente descobrindo a presença de outros mundos. Lilia finalmente descobriu o esconderijo do Senhor dos Vampiros. Ele estava se escondendo no subsolo sob a cidade de Londres. Depois de receber as coordenadas, Saidin usou a transmissão instantânea e chegou à residência do Lorde. O Lorde havia se enfraquecido consideravelmente depois de atravessar de seu mundo natal recentemente. Então apenas uma pequena dose da poção do sono foi necessária para deixá-lo inconsciente. E Saidin foi capaz de roubar o bem mais precioso do senhor com bastante facilidade. Era uma pedra de sangue que brilhava com um tom avermelhado sinistro, a pedra de sangue fantasma. Saidin não tinha ideia de como usá-la. Mas não importava. Ela ainda era a arma mais importante passada de um Lorde Vampiro para outro. Sem a menor hesitação, Saidin a destruiu. Não importa o valor de uma ferramenta. Se ela foi criada para dominar outras pessoas, então ela nem deveria existir. Afinal de contas, contado a partir da perspectiva do protagonista, o tempo continuou a passar. A densidade de mana na Terra aumentava a cada dia, levando à ocorrência de muitos fenômenos estranhos. E o mundo passou por uma grande agitação e uma certa mudança ao mesmo tempo. Quando a presença de refugiados imigrantes de outro mundo também se tornou amplamente conhecida. Quando os monstros começaram a aparecer. Novas profissões chamadas Knights e Wizards foram criadas para lidar com a ameaça crescente. A primeira Torre dos Magos e a Ordem dos Cavaleiros foram estabelecidas nos Estados Unidos e, logo depois, muitas outras surgiram em todo o mundo. Como se estivessem em uma corrida ou algo assim. Durante esse período de transição, vários imigrantes do outro mundo se viram incapazes de se integrar à sociedade da Terra e às suas regras e começaram a cometer vários crimes, ações violentas demais que pareciam não ter fim e vários casos misteriosos de pessoas desaparecidas que se suspeitava serem obra de vampiros. Etc. Etc. Para lidar com essas atividades criminosas, foi inventada outra profissão chamada mercenários. Isso aconteceu no ano de 1990. Incapazes de suportar mais, os países do mundo inteiro concordaram em impedir o extermínio dos Mains primeiro. Vários milhares, dezenas de milhares de Mains foram executados sem chance de reabilitação. E 5 anos depois disso, as pontas afiadas da lança vingativa da humanidade, empunhada sob a fúria cegante, estavam agora apontando para os vampiros. Era o início da chamada guerra contra os vampiros.
E assim, o mundo se moveu em direção ao futuro que eu cresci para conhecer. Em um certo dia de outono de 2010, eu estava em uma rua de uma certa cidade em Gangwon. Era para me encontrar novamente com alguém que eu queria muito ver. Eu realmente queria encontrá-la antes desse dia. Mas tive que suportar. Eu temia que algo inesperado pudesse acontecer. Por isso nem me atrevi a olhar de longe. Talvez eu também não devesse conhecê-la hoje. Eu não tinha ideia do tipo de efeito borboleta que o encontro de hoje poderia causar. No entanto, minhas esperanças se baseavam em um fato significativo. Antes de minha mãe falecer, ela foi vista conversando com um homem estranho. No entanto, o garoto de Eulas ou seus lacaios não tinham motivo para falar com ela em primeiro lugar. Eles estavam até mesmo planejando implicar os Batores depois de assassinar minha mãe, deixando uma pista falsa, assim. Eles não fariam algo que pudesse levá-los até eles. Afinal de contas, naquele dia que ficou profundamente gravado em minha mente, o dia do qual ainda me lembro claramente, o dia anterior à morte de minha mãe, o dia em que fomos a um estúdio fotográfico. Cheguei à ponte onde compartilhamos nossas despedidas finais. Se eu esperasse um pouco aqui, logo, mamãe e a versão mais jovem de mim passariam. E então, ela me daria de presente uma ferida que talvez nunca fosse curada. Ah! Eu achava que meus canais lacrimais tinham secado devido à minha idade avançada. Mas só de pensar nisso, as lágrimas transbordavam de meus olhos. Pensando em como eu veria e ouviria o rosto e a voz dela, que estavam prestes a desaparecer da minha memória. Muitas emoções estavam agindo quase fora do meu controle. Mas cerrei os dentes e contive minhas lágrimas. Foi então, de longe, vi uma dupla sorridente de mãe e filho. Ao ver sua aparência que me era tão familiar, todas as lágrimas que eu desesperadamente segurava começaram a cair como uma cachoeira. A força abandonou minhas pernas e eu me joguei no chão. Essa foi a primeira vez que senti uma enervação mental tão forte. Saidinha! Mamãe tem que ir trabalhar um pouco. Então, ouvi sua voz gentil de forma tão vívida. Eu estava tentando fortalecer meu coração. Mas, naquele breve momento, ele se despedaçou. Minha garganta se fechou e não consegui mais falar. E não consegui forçar meus joelhos impotentes a se endireitarem. Minha Saidin pode ir para casa sozinha. Certo? Mamãe me mandou para casa primeiro, dizendo que havia algo que ela tinha que fazer. E assim, aquela criança iria para casa sozinha. Muito em breve. E então, mamãe me deixaria para sempre. Enquanto isso, o garoto respondeu energicamente e correu para casa. E mamãe olhava para as costas do menino correndo, distraída. Eu os observava, ocupada em enxugar minhas lágrimas. Essa era a minha única e verdadeira chance final. Eu não poderia simplesmente parar aqui. Levantei-me com as duas mãos. Levantei-me à força. Limpei as lágrimas do meu rosto bagunçado e me aproximei lentamente dela. Em direção a ela. A pessoa que eu estava esperando ansiosamente. Contado pela perspectiva do protagonista. Quando me aproximei dela, os olhos de mamãe se arregalaram em suspeita. Mas eu simplesmente não conseguia dizer nada. Minha garganta se fechou.
Meu peito ficou tão apertado e eu não tinha ideia do quanto ela sabia sobre essa minha versão. Então, ficamos ali parados, olhando um para o outro. O vento soprou de algum lugar e as folhas emitiram um lamento triste. O cabelo longo e macio de mamãe dançava junto com o vento. Desculpe-me, disse a mãe de Saidin. No final, mamãe falou primeiro. Mas, quando ouvi sua voz, meus joelhos se dobraram tanto que não consegui mais ficar de pé. Tive de estender a mão e me segurar no corrimão da ponte. Mamãe olhou para mim em silêncio por um tempo, antes de abrir um sorriso gentil em seus lábios. Há algo errado? Ah! Mamãe perguntou. Eu precisava responder a ela. Minha garganta ainda estava úmida, mas espremi minhas cordas vocais até o limite. Você é muito bonita. Havia tantas coisas que eu queria dizer a ela, contar-lhe longamente, com um pouco mais de detalhes, contendo todas as minhas verdades. Mas não consegui. Eu simplesmente não conseguia. Toda vez que eu tentava falar, as lágrimas desciam pela minha garganta. Então como eu poderia ser capaz de formar uma frase decente? Como se ela tivesse entendido mal minhas palavras. Um sorriso estranho surgiu nos lábios de mamãe. Ah, ah, ah. Obrigada por suas palavras gentis. Mas eu sou casada. Que lamentável. De alguma forma, consegui dizer mais duas palavras. E minha cabeça caiu. Limpei os cantos dos olhos enquanto gemidos saíam de meus lábios. Mamãe se aproximou de mim com uma expressão ligeiramente preocupada depois de me ouvir. Você está bem? Não precisa ficar tão triste. Eu não deveria estar fazendo isso. Não. Eu deveria tentar memorizar cada centímetro de seu rosto. Assim. Mesmo quando uma eternidade se passasse, eu ainda seria capaz de me lembrar dela. Sua voz suave. Seu belo rosto. Seus cabelos balançando. Todos eles. Devo carregá-los no fundo de minha cabeça. No fundo de meu coração. Não estou triste. Apenas feliz. De repente, uma moita em algum lugar tremeu audivelmente. Mamãe deu uma olhada rápida na direção. E eu também estava desesperadamente ciente do que essa cadeia de eventos significava. Ah! Nesse caso, deveríamos conversar sobre isso um pouco? Mamãe sorriu e falou comigo. A fim de prolongar sua vida um pouco mais, para ganhar tempo daqueles SARS escondidos. Só que a ansiedade e a tristeza estavam impregnadas em cada parte daquele sorriso. Por quê? Minha resposta acabou soando brusca e curta. Por quê? Se eu sorrisse, poderia acabar chorando ainda mais. Mamãe respondeu, sem perder o sorriso triste. Você me lembra o meu marido. Sabe? Eu não conseguia me lembrar do que havia dito como resposta a essas palavras. Não. Ele morreu. Durante seu trabalho. Se fosse possível, eu também queria conhecer meu pai. Mas, novamente, para uma pessoa que eu nunca tinha visto o rosto antes. O que eu poderia fazer e dizer? Mas, mesmo assim, mamãe me mostrou a foto do marido dela. Meu pai.
Assim que vi a foto, cuspi as palavras quase que instintivamente. Uau! Você tem razão. Está vendo? Você realmente se parece com ele. Meu coração parecia que poderia explodir a qualquer momento. Enquanto eu lutava para conter as lágrimas. Então, eu disse o que quer que tenha surgido em minha cabeça. Bem, acho que sim. Ele era um homem terrível. Deixando para trás eu e nosso filho sozinhos. O filho deles. Um filho. Filho. Era apenas uma única palavra. Mas ecoou mais lindamente do que qualquer pássaro conhecido cantando docemente. Pelo menos para os meus ouvidos. Como assim? Ele é feio? Ele é um garoto muito bonito. Sabe? É inteligente. Bonito. Cheio de energia. Ele é uma cópia fiel do seu marido. De fato. Realmente. Realmente. É verdade. Mamãe deu uma risadinha. Você realmente acha isso? No entanto, esse foi o último sorriso de mamãe. Tínhamos que nos despedir agora. Já é muito tarde agora. Acho que você deveria ir agora. Eu não queria ir. Eu realmente queria lhe dizer que, assim que eu fosse embora, ela morreria. No entanto, a mãe já estava ciente desse fato. Se fosse esse o caso, será que eu deveria correr até aquele matagal e matar os bastardos escondidos lá? Mas eu sabia muito bem que não poderia. Havia mais uma coisa que eu tinha que dizer a ela antes disso. Uma última coisa. Eu tinha certeza de que, se dissesse mais do que isso, acabaria chorando. Então, era melhor dizer a ela diretamente. Perdoe-me. Porque este é nosso primeiro encontro. Mas, enquanto as lágrimas caíam, confessei. Eu realmente amo você. E foi assim que me despedi de minha mãe. Desde aquele dia, tive um problema. Não conseguia dormir novamente. Seria porque dormi demais até agora ou porque estava com medo de esquecer seu rosto e sua voz, que guardei cuidadosamente em meu coração. Durante meu longo sono? Seja qual for o caso, passei meus dias de espera submerso no fundo do oceano, enquanto sofria com um pesado e desagradável ataque de insônia. Embora fosse incrivelmente solitário lá embaixo, eu não tinha escolha a não ser ficar. Já que o crescimento da forma Leviatã acelerava mais rapidamente quanto mais fundo o mar estava. Mais 10 anos se passaram. E agora era o ano de 1999. Carregando um par de olhos vazios, fui ver Lilia. Havia algo que eu precisava fazer. Passar os últimos 50 anos. Mais ou menos. Como líder de seu clã havia ajudado Lilia a se transformar na pessoa gentil, relaxada e calma de que ele se lembrava. Eu realmente mudei depois de cuidar de tantas pessoas. É como você disse, Sr. Saidin. Eu sorri um pouco depois de ouvi-la. Agora que eu finalmente conheci outra pessoa viva, eu poderia de alguma forma recuperar parte do meu comportamento descontraído perdido. Mas o que há traz aqui para nós hoje? Sem dizer nada, entreguei a ela 2 escamas do Leviatã que eu havia arrancado com antecedência. Lili inclinou a cabeça levemente enquanto recebia as escamas. Essas são
Oh, é isso mesmo. Você leu sobre isso no diário. Não? Você mantém uma com você até que eu apareça no futuro. E a outra? Você a dá para o povo Eulas daqui a alguns anos. Os Eulas usaram essa escala como meio de invocação para convocar um Leviatã para o rio An. E foi aí que King Saidin ganhou a habilidade de se transformar no Leviatã. Mas as mesmas pessoas podem existir tão próximas umas das outras? Provavelmente. Não. Não se deve levar a sério as forças do cosmos. Nunca. A razão pela qual as mesmas pessoas estavam existindo dentro do mesmo universo devido a uma causa desconhecida era bastante simples. Na verdade, antes que o erro fosse descoberto, ele não seria um erro em primeiro lugar. No entanto, se essas mesmas pessoas confirmassem a existência uma da outra, então, bem, apenas a versão mais forte dessa pessoa continuaria existindo. Mas isso não importa. De qualquer forma, eu daquele período de tempo não sou um Leviatã. Bem, o King Saidin do período atual não podia se transformar em um Leviatã. Por isso, eu estava confiante de que o cosmos não seria capaz de perceber o erro e interferir. A propósito, você não pode simplesmente distribuir muito mais escamas? Quero dizer, o crescimento posterior seria surpreendente. Certo? Duas balanças são o limite. Mesmo assim, não se esqueça de que o tempo suficiente entre as duas também deve ser observado. Se ingerir mais do que isso, temo que o eu do passado e o eu do futuro se tornem assimilados e desapareçam completamente. Ah! Essa é uma possibilidade distinta. Farei como você instruiu. Obrigada. Eu sorri de satisfação. A notícia de que o Saiyong havia se tornado o cavaleiro mais jovem de todos os tempos foi transmitida pelas ondas de rádio e chegou aos meus ouvidos. Logo depois disso, também ouvi Qin Yu-Rin sobrevivendo a um sério atentado contra sua vida por meio da bondade de um Goblin, expondo a luta interna pelo poder que acontecia por trás das portas fechadas da Ordem dos Cavaleiros dos Corvos. Em seguida, tornando-se um cavaleiro de nível superior. Nesse meio tempo, King Saidin se manteve ocupado e revelou ao mundo uma poção chamada A Bondade dos Goblins. Enquanto estava embaixo d'água, levei os sentidos da visão e da audição ao máximo, para poder assistir e ouvir todas as notícias que aconteciam no mundo. Eu não estava preocupado em ficar velho, pois a forma Leviatã impedia que os efeitos do envelhecimento afetassem o corpo principal. Porém, nas últimas décadas, enquanto aguardava a chegada de um determinado dia, muitos pensamentos e preocupações difíceis se acumularam em minha cabeça. Será que um mísero eu conseguiria realmente deter aqueles idiotas que saem da fissura portal? E mesmo que eu conseguisse matar todos eles, será que eu conseguiria viver entre todas as pessoas preciosas, como era antes? Se eu fosse contar minha idade física, graças ao fluxo incessante do tempo, a idade de Batory era uma piada sem graça para mim agora. E se eu fosse contar minha idade mental? Então, e o Saiyong também seria como uma criança pequena. Mesmo que ela se tornasse uma esposa maravilhosa e madura além de sua idade, eu seria capaz de amá-la como antes? Enquanto estava submerso nas profundezas da água. Reflete sobre esses pensamentos por muito tempo. E quando cheguei ao ponto de não saber se eu era o oceano ou se o oceano havia se tornado eu,
Não aguentei mais e desembarquei. Fui para uma cidade pequena e simples. Havia muitas pessoas aqui. Mas, como meus sentidos estavam mais aguçados do que se imagina. Cada linha de pensamento e cada tipo de emoção eram claramente legíveis para mim. Apertei as mãos incorretamente e acabei até quebrando a mão de uma pessoa. Passei muito tempo debaixo d'água e esqueci como controlar minha força adequadamente. Se eu fosse um knight, não. Se eu fosse um humano, seria capaz de controlar minha força física por meio da manipulação de mana ou com a ajuda de uma característica. Mas eu não era mais um humano. Por que essa força? Esse corpo pertencia a uma existência que não era humana. Foi por isso que eu não podia mais ousar voltar à sociedade. No final, voltei para as profundezas do oceano e simplesmente escolhi observar e ouvir com meus sentidos. E então, naquele dia, o cântico de uma magia de invocação entrou em minha consciência. Concordei com ele e, quando abri os olhos, me vi no Rio An. Ao longe, vi o restaurante onde Kim Saijin, eu e o Saiyong e Kim Il-rin estávamos juntos. Fiquei bastante atordoado com isso. Mas logo recuperei a razão. Afinal, eu não deveria ficar inerte. Imediatamente soltei um rugido. Os gritos das pessoas comuns ressoaram por toda a parte. Não muito tempo depois, Kim Il-rin pulou da janela, quebrando o vidro. E, como era de se esperar, ela ignorou tudo e me acertou na testa com sua espada. Pude sentir a ativação de sua característica. Desideratum. É claro que não doeu nada. Então, a verdadeira razão pela qual ela conseguiu nocautear o Leviatã com sua característica não foi por causa da desculpa fraca de que o poder da criatura divina caiu pela metade devido ao processo de convocação. Não. Isso aconteceu apenas porque o próprio Leviatã queria ser nocauteado pelo ataque dela. Bem, eu recebi seu ataque de braços abertos e caí em um doce sono. Pode ter sido um sono curto, mas fazia muito tempo que eu não dormia. E quando acordei cerca de 10 minutos depois, o azul marinho profundo que poderia até ser descrito como pura escuridão me recebeu de volta. Sim. Era exatamente o mesmo local em que passei a proverbial eternidade. No entanto, comecei a rir para mim mesmo. Porque agora não demoraria muito. Essa solidão extrema. Essa saudade intensa. O fim de todos eles estava agora à vista. Ainda. No final de toda essa espera, o que eu deveria fazer? Houve um som alto de vibração da fissura. Meu corpo inteiro tremeu de alegria incontida. Criaturas estranhas e desconhecidas começaram a invadir o oceano. Abri os olhos e ri alto. Finalmente! Eu poderia me libertar dessa perpetuidade sem fim e procurar meu próprio fluxo de tempo. E assim que todo o meu ser tremeu febrilmente com meu coração batendo loucamente, uma determinada cena surgiu em minha cabeça. Como se eu tivesse apertado play em um videoclipe. Bem, estou indo embora. E isso era de mim. Prestes a deixar o fluxo do tempo há muito tempo. Eu queria perguntar àquele cara se ele poderia sequer imaginar quanto tempo teria que esperar e lutar contra a solidão mais cruel já concebida para um homem. Mas eu... Bem... Ele simplesmente foi embora. Sem saber de nada e sem querer saber de nada. E então... Como prometido...
Batory começou sua luta desesperada ao lado da humanidade para combater a horda de invasores dimensionais. Infelizmente, no final, a substância mucosa negra se soltou do chão e subiu cada vez mais alto até o céu. Qual seria o termo mais correto para descrever o ser maciço que finalmente estava na Terra? O filho da puta nojento? Não. Deve haver um palavrão ainda mais adequado para essa coisa. Felizmente, a criatura passou o resto do dia ainda presa dentro da membrana mucosa que a cobria. No dia seguinte, a membrana evaporou um pouco e o braço da criatura ficou exposto. Pele negra como azeviche e veias azuis visíveis por baixo dela. Encorajada pela liberação de seu membro, a criatura balançou o braço liberado. Sem muito alarde, mais da metade de todos os militares e cavaleiros que estavam esperando ali foram eliminados. No entanto, a criatura não fez mais nada além disso. Não era um tipo de idiota que jogava fora toda a comida boa e depois comia os restos do chão. Não. Era pura arrogância em exibição. Mais um dia se passou. Dessa vez, seu braço direito foi liberado. Mesmo assim, a criatura não fez nenhum outro movimento. Muito provavelmente, a cara feia escondida atrás da membrana mucosa estava sorrindo insidiosamente. Para azar do B****Stardo. Eu também estava olhando para ele com um sorriso espesso ocupando meu rosto. Será que a criatura perceberia o fato de que sua arrogância, presunção e ego haviam, na verdade, provocado sua própria morte? E finalmente, no dia seguinte, assim que as duas pernas da criatura ganharam liberdade, a janela de alerta que eu estava esperando por todos esses anos finalmente surgiu. O crescimento do Leviatã foi concluído. Condição completa. Suportar a dura eternidade. Como um emoji ascendendo para se tornar um dragão. O hospedeiro evoluirá para o dragão dos oceanos. Bahamut. Condição completa. Apelo de Gaia. A habilidade desconhecida foi desbloqueada e atualizada para a habilidade única. Divindade. Finalmente, eu havia escapado da perpetuidade do tempo. E agora? É hora de ir para a guerra. Bilhões de pessoas olharam atordoadas para a existência horripilante que se erguia, algumas a olhos nus, enquanto outras, por meio das ondas de rádio. O curioso é que, mesmo com a ameaça absolutamente aterrorizante e inimaginável bem na frente, não se viu nenhuma ocasião clichê de algum maluco proclamando o fim do mundo. Também não houve nenhum incidente de roubo, violência, estupro, etc. etc. Todos simplesmente olharam para a criatura com os olhos completamente perdidos nos poços do desespero, o ser que simplesmente ficou ali, sem ser afetado nem um pouco pelo poder combinado dos militares, cavaleiros e magos. Sem que ninguém pudesse dizer o que ele estava planejando fazer. Foi confirmado agora, por meio do testemunho dos migrantes da primeira geração, que o ser na tela é chamado de Devorador Dimensional. Embora seja um nível mais baixo em termos de perigo em comparação com o Devorador do Universo, soubemos que essa criatura já destruiu inúmeros mundos. Mesmo nesse tipo de situação, os canais de notícias cumpriram fielmente suas funções. No entanto, essa informação transmitida com tanto desespero acabou soando como um elogio horrível para todos os que estavam na frente de batalha. Qual é a situação atual? Temos margem de manobra suficiente para lançar todos os nossos ataques contra aquele B****Stardo? O comandante supremo das Forças Reunidas,
Kim Il-sel? Perguntou a um cavaleiro júnior. Enquanto seu corpo estava coberto da cabeça aos pés de sangue e sujeira não identificados. Estamos no limite de nossa capacidade tentando lidar com os novos monstros que emergem da fissura. Bem como com os monstros existentes que estão se descontrolando sob as influências daquele maldito. Senhor! Droga! Kim Il-sel soltou um gemido baixo. Mas, com toda a honestidade, ele também esperava algo assim. As únicas coisas que eles podiam fazer no momento eram reprimir os monstros furiosos ou simplesmente observar aquele maldito devorador. Mas mesmo isso não era fácil. O batalhão de soldados que guardava desesperadamente as linhas de frente com todas as suas forças foi destruído com um único golpe do punho da criatura gigante. E mais da metade dos cavaleiros reunidos parecia ter perdido a cabeça depois de testemunhar aquela incrível demonstração de poder. Sem mencionar que a tensão mental e física das tropas que lutaram nos últimos 5 dias seguidos sem descanso ou sono também estava cobrando seu preço. Kim Il-sel chegou a ver vários soldados abandonando seus postos e fugindo. Ele não conseguia imaginar uma situação pior do que essa. Ainda precisamos manter a linha. É claro que Kim Il-sel não podia desistir aqui. Os cavaleiros, assim como os militares, eram a chamada linha psicológica Maginot dos cidadãos. Portanto, se ele e seus homens se retirassem daqui, o país, até mesmo o mundo inteiro, não conseguiria sobreviver. Não. Ele não poderia se afastar daqui. Mesmo que fosse apenas para retribuir a fé e o amor que as pessoas haviam demonstrado até agora. Sim. Senhor. Entendido. O cavaleiro subordinado acenou com a cabeça e se despediu. Kim Il-sel segurou sua espada com força e olhou para a criatura gigante que ele ainda não conseguia pegar em sua totalidade. Mesmo com o pescoço inclinado para trás. Essa era a única coisa que ele podia fazer por enquanto. Pela primeira vez em sua vida, ele podia realmente sentir a inadequação de seus poderes. Agora era meio-dia. Mas o sol ainda estava bloqueado pelas nuvens negras. E muito pouca luz estava aparecendo. E, enquanto o melhor cavaleiro da Coreia olhava para os céus e lamentava o fato de não poder fazer nada, algo que só poderia ser descrito como muito bizarro aconteceu. Que diabos é isso? O começo nada mais foi do que alguém murmurando atordoado. Isso foi tudo. Ninguém lhe deu atenção. No entanto, essa pessoa não desistiu e cutucou o cavaleiro ao seu lado com um cotovelo. O cavaleiro cutucado estava cansado demais para se irritar. Então teve de suportar o abuso por algum tempo. Antes de finalmente voltar o olhar para a direção para a qual seu amigo cutucador estava apontando. E então, ele acabou fazendo exatamente a mesma coisa com outro cavaleiro ao seu lado. Foi assim que os olhos dos cavaleiros se ergueram gradualmente para o céu. Um a um. Com o passar do tempo, a necessidade de cutucar os outros com os cotovelos se dissipou e, no final, até mesmo as lentes das câmeras estavam observando o surgimento de um novo ser desconhecido. De dentro da tempestade de ventos que parecia rasgar aquelas nuvens escuras e sombrias, uma criatura mística lentamente se revelou, estendendo amplamente suas asas nobres e de cor azul pura. Seus olhos profundos, porém dignos, olhavam para o mundo abaixo e suas mandíbulas poderosas e resolutamente fechadas apontavam para o devorador dimensional. Cavaleiros, soldados e até mesmo pessoas normais não conseguiam sequer começar a entender a identidade daquela criatura. No entanto, estranhamente, todos eles podiam adivinhar o que poderia ser.
Aquela criatura era uma cópia exata do dragão dos contos de fadas e lendas de outrora. O que? Pouco antes que os cavaleiros reunidos pudessem cair em um dilema coletivo de escolher entre celebrar esse novo desenvolvimento ou jogar fora até mesmo o último vestígio de esperança, o ser semelhante a um dragão atacou o devorador que ainda estava despertando. O mundo se retorceu momentaneamente com a pressão do ar e o barulho gerado por essa poderosa e louca investida. Precisando apenas de um piscar de olhos que parecia que o fluxo do tempo havia sido distorcido. O dragão chegou ao lado do devorador e enrolou a cauda ao redor dele, depois começou a reunir uma quantidade enorme de mana na boca. E o devorador, até então inerte e simplesmente observando, moveu apressadamente os braços e agarrou a cauda do dragão, Bahamut. Pena que foi um passo tarde demais. Um feixe de sopro negro como jato foi disparado sem efeitos sonoros especiais e explodiu a cabeça do devorador. What? E lá estavam eles, incapazes de danificar o devorador. Não importa o que tentassem, os queixos dos cavaleiros reunidos caíram no chão. Depois de testemunharem o local vazio onde a cabeça da criatura gigante deveria estar. No entanto, o devorador não estava morto. Embora agora sem cabeça. Ele moveu seu único braço e duas pernas para resistir ferozmente. Esse foi o sinal para a poderosa luta física entre esses dois titãs que abalou o mundo inteiro. Uma cena indescritível de batalha se desenrolou, onde punhos e garras frontais, chutes e chicotadas de cauda foram trocados sem parar. No entanto, depois de perder a cabeça, o devorador perdeu o sentido da visão e tudo o que podia fazer era agitar os braços e as pernas descontroladamente. É claro que essas simples ações por si só representavam um perigo incrível. Saidin teve dificuldade em controlar adequadamente suas novas asas e ficou indefeso quando foi atingido por um golpe cego e voou para longe. Depois, ele também levou um chute no estômago. Somente depois de cuspir sangue negro, ele decidiu lidar com esse maldito usando magia. Ainda assim, o devorador provou não ser um oponente simples. Assim que sentiu a ativação da magia, ele também respondeu com sua própria magia. A única diferença foi que o devorador não mirou apenas no dragão. Ele tinha como alvo o mundo inteiro. Seu único objetivo era destruir. Bahamut disparou apressadamente um sopro. No final, porém, Saidin voltou a lutar fisicamente, para evitar que a fonte de sangue do braço destruído do devorador caísse no chão. Para impedi-lo de usar magia novamente, ele o atingiu com ainda mais força do que antes. Mas, bem, desde o início dessa batalha, só poderia haver um vencedor destinado entre o devorador dimensional sem cabeça e Bahamut com todas as partes de seu corpo ainda intactas. Quanto mais a luta se arrastava, a capacidade do devorador de fazer julgamentos sofria e, no final, ele jogava seus braços e pernas descontroladamente como se tivesse esquecido completamente como usar a magia. Isso só durou até que outro sopro de Bahamut perfurou seu coração. E assim, o devorador dimensional que aparentemente não possuía igual neste mundo, caiu enquanto emitia um grito bizarro que soava como um animal. E se dispersou em fumaça negra. Depois disso, apenas o silêncio permaneceu. Nem mesmo gritos, aplausos, gritos altos ou elogios puderam ser ouvidos. Isso permaneceu verdadeiro até mesmo para os repórteres que transmitiam o evento ao vivo. Para os âncoras que o retransmitiam para as pessoas comuns, bem como para as pessoas que estavam assistindo.
Esse silêncio era tão sufocante e real que dezenas de milhares de almas reunidas aqui acabaram imaginando que tudo isso não passava de um longo e duro pesadelo. Nessa quietude, Bahamut voou lentamente para longe, enquanto o sangue jorrava dos inúmeros ferimentos em seu corpo. O dragão voou desesperadamente em direção ao Mar do Leste, onde seria curado. Somente depois que ele se afastou em direção ao leste, e após um período considerável de tempo, o exército restante de combatentes percebeu o que havia acabado de acontecer. Um a um, eles começaram a se aproximar da posição em que o devorador costumava ficar com as mentes entorpecidas e atordoadas. Com exceção das crateras gigantes nas quais os pés enormes do devorador pisavam, não havia realmente nenhum vestígio do monstro. A realidade finalmente se impôs a eles e eles olharam para os céus. Na hora certa, as nuvens escuras se afastaram e vários raios de sol brilharam intensamente no chão. E assim, o mundo jamais esqueceria a beleza da luz do sol vista pela primeira vez em 5 dias. Contado pela perspectiva do protagonista. Foi uma batalha difícil. Mas, em última análise, vazia. Que, após sua conclusão, foi difícil lembrar exatamente o que havia acontecido. Foi por isso que, ao colocar esse corpo que estava tão perto da morte nas profundezas do oceano, eu não conseguia me lembrar de nada. No entanto, senti a leve pulsação deste planeta, a Terra. E também pude entender mais ou menos que o planeta estava me agradecendo. Eu tinha certeza de que era gratidão. Uma forma de vida desejava viver. Era a mesma coisa se você fosse um humano, um animal ou um monstro, até mesmo a Terra. O planeta desejava sobreviver. Ele desejava a sua salvação. Foi por isso que criou deliberadamente traços. Portanto, a verdade era completamente oposta a todos os especialistas que falavam sobre fissuras criando traços. O fruto dessa luta desesperada, criada para encontrar até mesmo o menor indício de possibilidade de sobrevivência, nascido da mentalidade irresponsável de qualquer coisa serve. Então, por favor, deixe-o ficar. Era o traço. Por isso, eu sabia que acordaria com certeza. Mais cedo ou mais tarde. O calor da energia divina que me envolvia enquanto eu permanecia submerso nas profundezas da água era a prova disso. Além disso, os textos Plea of the Gaia has been completed, a súplica de Gaia foi concluída, que apareciam na frente de meus olhos eram outra prova. Eu estava apenas entrando em um sono profundo, como sempre tinha sido. E, em breve, eu poderia me encontrar com os outros. E, até lá, eu seria capaz de amá-los como uma pessoa comum. Eu realmente acreditava que isso aconteceria. Contado pela perspectiva de Yu Sai-Yung. Com o surgimento da lendária criatura Bahamut, o mundo finalmente encontrou a paz. A calamidade imparável, o devorador dimensional, foi derrotada pelas garras de Bahamut. Em breve, muitas fissuras que se abriam ao redor do mundo começaram a se fechar definitivamente. Uma a uma. No entanto, ao mesmo tempo, um pequeno caos também se instalou. Por quê? De repente, todas as características desapareceram no ar. Muitos, que desfrutavam de vidas encantadas, mas agora tinham que viver como o resto das pessoas normais. Não conseguiam lidar com essa realidade e estavam se afundando em poços de desespero. É claro que pessoas como Zhou Jiu e Yu Sai-Yung
cujos egos não eram inflados por suas características. Não tiveram nenhum problema em se adaptar à nova vida. Por outro lado, a mana e os monstros não desapareceram. Uma coisa que mudou foi que os monstros não podiam mais reabastecer seus números por meio do suprimento externo e tinham de viver, procriar e morrer exatamente da mesma maneira que qualquer outro animal selvagem normal. É claro que, se os monstros fossem exterminados, isso causaria um choque muito grande no sistema mundial. Portanto, eles não seriam levados à extinção. Em vez disso, eles deveriam ser criados pela humanidade. Um mês após a passagem da grande calamidade, surgiu uma religião que adorava Bahamut. As pessoas estavam desapontadas e desconfiadas em relação às religiões pré-existentes que não ofereciam nenhuma ajuda real e tangível durante a ameaça apocalíptica mais óbvia já registrada na história, e também com um timing estranho. Vários seguidores de Bahamut surgiram repentinamente. As religiões pré-existentes ofereceram a linha usual de desculpas, chegando ao ponto de dizer que seus deuses haviam enviado Bahamut para a humanidade e tudo mais. Mas, com exceção de uma pequena porcentagem, os humanos modernos não eram ilusórios o suficiente para cair em tais alegações vazias. Inevitavelmente, depois da religião veio a organização e, por fim, o maior templo de adoração da organização Bahamut foi construído no mesmo local em que o Devorador Dimensional foi derrubado. Esse lugar se tornou a terra sagrada para a qual muitos adoradores de todos os cantos do mundo faziam peregrinação. Uma religião que se tornou uma das maiores do mundo em um único momento. A Igreja Bahamut, e a líder dessa organização era Lilia. E também, ele havia desaparecido. Ninguém sabia para onde ele havia sumido. Será que ele fugiu porque se apaixonou por outra mulher ou migrou para outro mundo depois de se assustar com a perspectiva do fim do mundo? E parecia que a única pessoa que conhecia os detalhes era a mulher Batory. Mas era difícil encontrá-la e, quando de alguma forma encontrei uma chance de perguntar a ela, ela se recusou a me dar uma resposta direta. Eu só podia passar o tempo sozinho, sem ninguém para culpar. Descobri, pela primeira vez em minha vida, que a saudade prolongada poderia se transformar em uma forte dor no coração. Mas aguentei, acreditando que o veria mais cedo ou mais tarde. E assim, um ano se passou sem que ele estivesse ao meu lado. Finalmente, chegou a data da reunião regular da Guilda dos Monstros. Então, eu me arrumei e fui para lá. Todos os membros da guilda devem participar da reunião. Eu tinha certeza de que ele não se esqueceria da única regra real que ele inventou para a guilda que criou com suas próprias mãos. Afinal de contas, a reunião deveria ocorrer no dia 17 de cada mês. Mas, em sua consideração, ela foi transformada em um evento anual. Portanto, ele deveria comparecer a esse evento. Ele deve. A reunião estava marcada para as 7 da noite. E eu cheguei às 6h30. No entanto, todos já estavam aqui. Qin e o Rin-Uni, o Lorde da Torre Azeline, um membro do parlamento e o Baek Song, o casal Jouji e o Ki-Rin, Batory e Rosradel, bem como Qin San-ho e o resto dos membros novatos. Todos me cumprimentaram com rostos acolhedores. No entanto, faltava apenas uma pessoa. Você veio? E o Rin-Uni me perguntou primeiro. Forcei um sorriso. Sim. Uni. Ouvi dizer que você tem estado muito ocupado ultimamente?
Deve ter sido muito difícil encontrar uma brecha em sua agenda. Obrigada por ter vindo hoje. Assim que os monstros se tornaram existências que precisavam ser criadas para o futuro, em vez de serem exterminadas logo de cara. E o Rin-Uni deixou o mundo dos cavaleiros imediatamente, sem nenhum arrependimento. E então, ela se concentrou no setor de entretenimento. Ela fez sucesso em 3 ou 4 programas de variedades em que participou como membro regular do elenco. E sua estreia como atriz também foi um sucesso estrondoso. Portanto, atualmente, o nome Kim Il-rin é mais conhecido como uma celebridade do que como uma ex-cavaleira. É compreensível que ela estivesse incrivelmente ocupada em sua vida devido a todos os seus compromissos no setor de entretenimento. Mas, apesar de estar ocupada, ela encontrava tempo para continuar seu trabalho como porco entusiasta. O fato é que ainda existiam muitos orcs heróis. Eles até mesmo resgataram muitas pessoas comuns que tentavam fugir dos monstros em fúria e ofereceram abrigo em sua aldeia. O que, por sua vez, os transformou em tesouros nacionais do povo coreano. Isso é verdade. Mas eu ainda não perderia essa reunião. Não. Espere. Saiyung-ya. Essa Uni. Ela só veio aqui para ver se ele está vindo ou não. Você precisa tomar cuidado agora. Essa pessoa aqui. Tanto quanto você. Ela quer vê-lo. Umu. Do que você poderia estar falando? E Rin adicionou um pouco de tempero em uma tentativa divertida de irritá-la. Mas agora que Kim Il-rin havia escapado do fardo pesado de ser uma cavaleira e, portanto, estava muito mais relaxada, essa provocação não funcionava mais. Ah! Mas você... Rin-Uni. Eu pensei que você estaria muito ocupada sendo amorosa por hoje. Jo Ji-hyuk e Rin devem ter sido o casal mais famoso da Coreia no momento. Eles estavam aparecendo em 2 programas de TV juntos. E toda a doçura que eles derramavam um para o outro na tela era algo realmente incrível de se ver. Bem, ainda podemos nos amar fora de casa. Certo? Enquanto dizia algo que poderia levar a um mal-entendido. E Rin encostou a cabeça no ombro de Jo Ji-hyuk. Azeline olhou para a dupla com uma expressão insatisfeita, antes de se lamentar suavemente. De qualquer forma, ele não virá novamente. Não é? E eu até deixei de lado todos aqueles assuntos urgentes da torre para vir aqui. Azeline estava atualmente reinando sobre a melhor torre de mago do mundo como seu senhor. Ao contrário dos cavaleiros, a magia ainda desempenhava um papel importante na sociedade. Mesmo após a redução do número de monstros. Portanto, em vez de a indústria vacilar, ela deu muitos saltos e avanços. Bem, praticamente todos os magos que estavam indecisos entre se ater à magia de ataque usada para lidar com monstros e a magia prática e cotidiana com potencial para ajudar o mundo, finalmente escolheram a segunda opção. Com essas mudanças, a Aurora e a Torre dos Monstros se tornaram amplamente reconhecidas como as melhores do mundo. O fato é que o legado do mago Bambaidon... Não. Espere. Não, a maioria dos 28 grimórios que ele publicou antes de partir tinha aplicações no mundo real. Ao que parece. E graças às suas enormes realizações até o fim. O nome do mago de Bambaidon, que havia desaparecido sem deixar vestígios,
Tornou-se uma lenda eterna que talvez nunca mais se repita no mundo mágico. No entanto, Báthory reclamou um pouco durante esse período, dizendo que todos aqueles feitiços mágicos não passavam de uma readaptação amadora de coisas que já existiam em sua cabeça. Foi então que o Beckson puxou o manto de Azeline. Ei! Me ajude com meus fundos de campanha. Você está louco? Por que eu deveria gastar dinheiro com um gato que está entrando na política? Além disso, você já foi eleito. Então o que importa? Preciso de muito mais depois. Você acha que administrar um distrito eleitoral é tão simples assim? No mínimo, tenho que ser eleito 3 vezes. Mas não há ainda muito tempo até a eleição? Fui eleito especialmente para preencher uma vaga. Então tenho que ser eleito novamente em 1 ano. Você sabe. Certamente. A perspectiva mais estranha aqui pertencia a Yu Beck-song. Ela se tornou membro do parlamento. Além disso, suas ambições começaram a aumentar sem que ninguém percebesse. Agora, ela podia ser vista com frequência olhando para uma certa casa com telhas azuis com olhos ardentes de desejo. Ei! Como foi a reação à entrevista que gravei hoje? Ao lado. Báthory não demonstrou nenhum interesse neles e estava ocupado perguntando ao seu retentor enquanto olhava para o telefone. Está muito bom. Senhora. Todos a estão elogiando. Com a resposta enérgica de Rosradel, pude ouvir uma bufada levemente feliz do lado. Foi realmente difícil tentar prever o que poderia ter acontecido com Báthory e Rosradel durante o ano passado. Bem, Báthory havia emergido como a líder representante clara da União dos Vampiros. Afinal de contas, no início, ela alternava entre a persona do mago Emil e a de Báthory, a vampira. Mas depois de receber uma transformação de imagem perfeitamente oportuna das mãos de Rosradel, ela podia aparecer como Báthory e hoje em dia sem problemas, ela estava até sendo vista como uma deusa da paz e da reconciliação. Um apelido que as pessoas e os vampiros que sabiam a verdade jamais poderiam compreender. Não houve nenhum incidente ultimamente. Sr. Sanho? Ah. Bem. Além de cuidar das crianças. Nada demais tem acontecido em minha vida. Senhorita. Quanto a Kim Sanho, ele se demitiu de todos os seus deveres e se tornou pai de gêmeos. Um filho e uma filha. Nada menos. Os filhos do Sr. Sanho são tão fofos. Sabia? Vamos visitá-los um dia desses. Sim. Eu sorri descontraidamente com as palavras de Irin. E assim, nossas conversas sem pressa começaram. Os garçons trouxeram comidas maravilhosas e bebidas alcoólicas caras. E os membros se certificaram de que não houvesse pausa em nossas conversas. Os tópicos variavam de membros novatos. O caminho a seguir pela monstro até a sucessão na amanhecer. Etc. Etc. Mas, com a exceção do início, ninguém mais falava sobre ele. Todos estavam sendo atenciosos com os outros e, além disso, havia uma pequena esperança e expectativa dentro do nosso grupo também, de que ele poderia aparecer do nada. Esse tipo de esperança. E assim, conversamos sobre assuntos sem importância e perguntamos sobre a vida uns dos outros, deixando o tempo avançar lentamente. 1 hora. Depois 2. 3. 4.
tempo continuou a fluir. Mas ninguém desistiu. No entanto, a meia-noite chegou e o dia havia chegado ao fim. A data de nossa reunião regular havia chegado e passado. E isso significava que a possibilidade de vê-lo hoje também havia acabado. Os membros da guilda fizeram o possível para esconder a tristeza. Compartilharam votos de felicidades e se despediram. Voltei para casa sentindo-me orgulhoso de mim mesmo por ter segurado minhas lágrimas. Mas quando cheguei em casa, senti o vazio frio desse lugar e comecei a chorar novamente. Não encontrá-lo esperando por mim no final do dia foi a pior tortura de todas. Todas as coisas que fiz por ele e as que não pude fazer ainda apunhalaram meu coração como uma adaga assassina. Eu queria ver seu rosto e dizer repetidamente seu nome em voz alta. E o fato de não poder fazer nada disso sem ele aqui tornava tudo insuportavelmente difícil. Enterrei meu rosto no travesseiro e chorei. Depois, aos poucos, adormeci de exaustão. Ele foi embora como se não houvesse nada demais acontecendo e desapareceu como se nem estivesse lá desde o início. Mas ele existia e, mesmo que não existisse, eu não conseguiria esquecer seu rosto. Agora profundamente enraizado em meu coração, portanto. Até mesmo passar um dia sem ele era doloroso. Eu sofria com a ansiedade de que o amanhã não chegaria. Mas eu acreditava em sua promessa de que ele voltaria. Não importava o que acontecesse. Poderia não ser amanhã. Mas quando ele voltasse, eu o perdoaria. Não. De verdade. Mas talvez eu lhe desse um grande tapa na bochecha. E depois, abraçá-lo com força. Enquanto ele cambaleava de forma fofa. Eu imaginava os momentos felizes do futuro e suportava cada dia. Aguentei 2 dias assim. Depois, 4 dias. E assim. Primavera. Com flores desabrochando. Verão. Quando os ventos claros sopravam. O outono. Quando as folhas das árvores envelheciam. E, finalmente, depois do inverno, quando a neve cobriu o mundo de branco. Outro ano, que parecia que nunca chegaria, chegou.